divina, por favor. Quando Deus chama Abrão, o Abrão é um idólatra. O Abrão é um idólatra da Mesopotâmia. E ele tinha deuses que ele via o Deus, ele servia a esses deuses, e que esse Deus nunca falou nada com ele. E aí ele tem um encontro com o Deus verdadeiro, e agora ele tem um Deus que fala com ele, mas ele não vê. E aí essa é o chamado da fé. Por isso Abraão é o pai na fé, porque ele nunca viu Deus na frente dele, e ele vai seguindo as diretrizes, as orientações desse Deus. Só que quando Deus fala com Abrão, ele faz uma promessa que claramente se derrama para todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. E eu vejo a fé judaica com todo respeito que qualquer religião merece, e com todo o carinho que eu tenho, inclusive pelo povo judeu, que eu não vejo esse enunciado na fé judaica. É uma fé judaica muito ensimismada, e que é a gente aqui e tal, esse aqui é o acordo de Abraão, tal, é o pessoal de Abraão, tal, ok. Só que desde o primeiro momento onde Deus se revela a Abraão, ele fala assim, ó, em ti, através desse passo, serão benditas, né? Todas as pessoas desse planeta poderão ser abençoadas. Aonde que esse plano se dá dentro do judaísmo? Porque o cristianismo enxerga que a partir do Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. A partir de Cristo, ele é um cordeiro que morre não pelo pecado de uma nação, mas pelo pecado dos pecadores. E todos os pecadores, todos nós somos descendentes de Adão. Não é só Abraão. Todos nós somos descendentes de Adão e todos nós somos pecadores. E esse Goel, esse Redentor, ele morre pelo pecado da humanidade. E não somente dos judeus, embora ele seja judeu. Entende? Então, eu entendo que só dá para interpretar o texto de Gênesis 12, o chamamento de Abrão, a partir de um Messias que se derrama para toda a humanidade. E que senão não faz sentido aquilo que Deus falou para Abrão. Posso responder? Por favor, mas deixa o pastor Marcelo aqui. Então depois a gente volta aqui. Depois vem chumbo. Não é chumbo, eu gosto. Porque vai lá, pastor Marcelo. A tua fala é uma provocação, chamemos assim, mas ela é importante. Eu acho que o pastor César foi muito, assim, coerente e preciso na sua opinião, que o título, pastor Jonas Abadias, Filho do Homem, é um título messiânico, e isso é inegável, não é? E quando você lê o texto que abriu este debate... É difícil sair desse texto. Não, é porque... Uma pergunta assim, pastor Zacarias Marcelo. Também é um texto muito forte. Claro isso, a Bíblia, a questão do Espírito Santo conduzindo ali os 3 anos e meio de Jesus. Mas o Espírito Santo estava nele ou agia nele? Veja só, a sua resposta está em Atos capítulo 10, verso de número... Deixa eu ver aqui, não sei se é 28 ou 38, mas eu lerei para ti agora aqui. Atos capítulo 10. É porque o debate aqui, ouvintes, nós estamos falando sobre trindade. Então, por isso que a gente está falando de Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, a gente está permeando aqui nessas 3 pessoas. Jesus foi capacitado pelo Espírito. Atos capítulo 10, verso 38. Sim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, e Lucas 4 também, que é uma citação de Isaías, né? Isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, exatamente. Então, Jesus, na sua vida terrena, ele foi capacitado pelo Espírito, não é? Ora, se ele foi capacitado pelo Espírito, quiçá nós, não é? Mas eu vou me reportar novamente a Daniel capítulo 7, né, onde o texto é emblemático, quando diz assim, o verso 13, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. É inegável que tem 2 pessoas aqui. É inegável. Inclusive o pastor César fez a pergunta, quem é o ancião de dias aí, né? Então pronto, Rabino. Então Deus cabe a sua pluralidade. Mas não está dizendo que são 2 pessoas. Não está? Não está dizendo que essas 2 pessoas são uma. Está dizendo que são 2, que é Deus, que não é pessoa, e tem o Filho do Homem. Sim. Aqui não está dizendo que são divino. 2...
Sim, eu já expliquei que de acordo com o mainstream rabínico, sim. Então, O senhor falou que é então- uma alma evoluída. Mas todos os O senhor seres falou que é uma humanos- alma evoluída. Não uma é alma evoluída mais a palavra, é uma palavra que tem- potencializada. exato. E todos... Sim. Uma alma Mas potencializada. Não há texto contradição, diz, ok. entendeu? Sem discutir formas e essências, mas o texto diz que esse filho do homem, Uhum. ele vai ser adorado por todas as pessoas. E isso não explica o fato do Elohim lá, são seres que podem ser divinos porque é feito pelo divino, porque os anjos, não sei o que lá. Mas que anjo que é adorado na Bíblia? Nenhum. Uhum. Nenhum. Sim. Nenhum judeu vai concordar com um ser recebendo adoração. Tá certo? E lá no texto, a Bíblia diz que ele tem honra, glória. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Uhum. Anjos não são gloriosos. Anjos não recebem glória. Não são glorificados. Então, volta aí a primeira pergunta, né? Eu entendi essa questão do Elohim aí e tal, não sei o quê. Mas a questão é que lá não é Elohim. É o Filho do Homem, ele é adorado por todos os seres humanos. E o reino dele não tem mais fim. Não acaba nunca. Então... E ele é antes de Adão, ele é filho do homem, mas ele é criado antes de tudo. Então, Sim. como quem é esse filho do homem? Quem é esse filho do homem pro senhor? A pergunta é excelente. E a minha reticência é justamente porque, novamente, eu quero deixar as minhas opiniões pessoais para depois. Não vai dar mais tempo, hein, Rabino? Não. Já tá aí na reta Para final. depois pode ser para outro dia. Tá. E trazer essas visões que existem dentro do judaísmo rabínico, que sim, de fato, o Ruach de Mashiach. Esse espírito, ele aparece inclusive lá no segundo versículo de Gênesis, etc e tal. E não há dissonância entre esta visão que existe dentro do judaísmo com todas essas passagens. A tua questão em relação ao servi-lo e etc e tal, realmente ela é uma questão forte. Mas ela não envolve necessariamente que esteja se tratando de trindade, certo? Realmente, você fez uma boa pergunta, mas Deus diz, eu não divido a minha glória e etc e tal. Agora, como é que a gente compreende toda essa questão de Mashiach? Uhum. Eu, inclusive, distou bastante de outros irmãos que têm um foco muito grande no Mashiach, como, por exemplo, os irmãos do movimento Chabad. Mashiach é um canal, igual o rei Davi é um canal. Também está escrito que as pessoas serviriam o rei Davi, etc e tal. E Deus fala, inclusive, vê David Avdi nasci bahem leolam. E Verdade. Davi, meu servo, ele será Rei o para líder sempre. deles para sempre. Ou seja, É o Messias. muitos desses termos, Deus se refere ao rei Davi como, por exemplo, meu primogênito. Eu chamei ele de meu primogênito, Salmo etc. Em relação ao 89. rei Davi, exatamente. Então, existe essa visão dentro do judaísmo. Inclusive, como eu falei, eu distou, mas a gente olha como muitos dos irmãos do movimento Chabad se referem ao Rebbe deles, que já faleceu, eles falam que ele não morreu e etc e tal. Mas morreu, né? Com termos, sim, sem dúvida nenhuma. Com termos que são, muitas vezes, assim, nesse sentido, de servir. Messiânico, mas mais ainda, de assim, louvores, etc., muito grandiloquente. Ou seja, existe essa possibilidade dentro do judaísmo dessa visão, que é incômodo para o judeu, principalmente quando ele está num debate assim, com certeza é. Por quê? Porque, vamos falar que as pessoas estão acostumadas a não citar essas ideias para tentar se afastar o máximo possível do interlocutor. A possibilidade, eu não tenho esse então. problema. Deixa eu fazer algumas perguntas. essa sua Eu não palavra, tenho esse porque, problema. com muito respeito, né, Rabino? O Rebbe está morto, né? Como é que ele vai receber a adoração do texto? Deixa eu Como é que ele colocar vai aqui, receber pastor. a glória do texto? Debatedores. Eu penso bem assim, complicado. Corta Só para mim aqui,